Bom, essa então é a aula avançada sobre as estratégias de escanteios, tá? E a gente pode fazer os investimentos pré-jogo. Eu sempre disse que são estratégias avançadas porque a análise é um pouco mais complexa e muitas vezes o retorno até pode ser não tão bom, tá? E justamente por isso, porque é mais difícil de tu prever um investimento ou analisar um jogo antes do jogo começar, tá? Então a taxa de acerto acaba sendo menor se o teu investimento não é muito bem analisado. O que eu quero dizer com isso é que tem a parte boa e a parte ruim, tá? A parte boa é que a gente tem muitos dados para analisar, muitas informações, tá? Então, nosso investimento tende a ser melhor se tu fizer uma análise bem feita. Mas, por outro lado, como a análise pode ser muito mais complexa, tá? E daí, tu, mesmo tendo bastante informações, tu pode não conseguir fazer a análise correta, ou até mesmo como é um investimento antes do jogo, o cenário pode mudar. Então, a tendência, às vezes, é ser mais complexa mesmo, mais difícil e ter uma taxa de erro um pouco maior porque a análise foi mal feita. Mas repito, se tu fizer bem feita a análise, aí sim teu investimento vai ter uma taxa de acerto absurdamente muito maior do que qualquer outro tipo de estratégia, tá? Então é isso que eu digo que tem um lado bom e um lado ruim. É mais difícil, só que se tu conseguir acertar a análise, ela é muito mais rentável. Então, basicamente, é pura estatística esse tipo de estratégia. E por isso que eu disse ao longo do curso que as tabelas vão ser muito importantes, principalmente agora. Mas mesmo com toda a estatística estando a favor, os imprevistos acontecem, né? É óbvio, não vai acertar sempre. Ainda mais investindo antes do jogo. Porque aí tu tem 90 minutos para ocorrerem imprevistos. Por exemplo, uma expulsão no primeiro minuto, ou, sei lá, um gol, até 5 gols no início. Enfim, algum evento que pode ocorrer e atrapalhar essa previsão do jogo, tá? Mas como eu disse, investimentos é longo prazo, então se tu analisar isso aí que eu vou te mostrar agora, com certeza no longo prazo essa vai ser uma aposta muito vencedora, tá? E eu te garanto que tu vai enlouquecer com essa aula. Tu vai ver coisas que tu jamais imaginou que são sensacionais. Quando eu descobri isso, eu falei, olha, é realmente uma mina de ouro. A Bet365 é muito fácil de ser driblada, tá? Então acompanha bem essa aula porque ela é muito legal. Mas vamos lá. A vantagem desse tipo de estratégia é que tu não precisa ficar vendo o jogo. Tu pode investir antes e deu. Isso é bom para quem quer apenas uma renda extra ou não quer ficar o tempo todo, sabe, ficar em tempo integral mesmo assistindo ou investindo. Bom, mas então antes de começar essa aula, tu tem que estar com a tua tabela atualizada. Então, se tu não tiver ainda com a tabela atualizada, dá um stop aqui no vídeo exatamente agora, atualiza e depois vem assistir essa aula, tá? Então, o que a gente vai precisar agora é da tabela atualizada, tá? Que a gente fez aquela dos escanteios que eu já mostrei como fazer. A tabela do campeonato, tá? Do campeonato, digamos que o Brasileirão, vou dar um exemplo no Brasileirão. O número de gols marcados e sofridos dos times e as odds do jogo. É isso aí que a gente vai ter que analisar. Percebeu alguma coisa diferente aqui? O número de gols. Ah, mas ô Gnor, tu não disse que não é para investir em gols e tal? Sim, exatamente. A gente não vai investir em gols, mas a gente vai se basear neles para investir. Por quê? Lembra que eu sempre disse que gols são ruins para nós? Então, quanto mais gols um time tiver, quanto mais gols a favor, pior para nós. E quanto menos gols o time tiver no campeonato, melhor para nós. Entendeu? Quanto menos um time fizer gols no campeonato, quanto pior a média dele de gols for, menos gols ele vai fazer, então menos a mudança de análise, ou mudança de cenário do jogo, melhor dizendo, vai ocorrer. Então a nossa análise vai sempre tender a ficar melhor, porque o cenário vai tender a mudar menos, entendeu? Então essa é uma pequena dica para tu se basear na hora de tu fazer a tua análise, tá? Tá, mas então vamos lá. Eu vou te ensinar agora a usar a tabela que eu fiz, de modo que tu consiga usar ela para tirar informações valiosas pré-jogo. Tá? Até agora a gente entende só como é que tu faz a tabela, mas agora eu vou te mostrar o que exatamente essa tabela tem de bom. Tá? Então eu atualizei aqui a tabela, eu até vou te mostrar aqui como é que ela está. Então essa aqui é a tabela atualizada depois da rodada 25 do Brasileirão. Tá? Aqui é a coluna dos escanteios totais, dos escanteios a favor e escanteios contra. Tá? Eu não botei aqui a média e tal, porque eu quero deixar o mais simples essa tabela possível, tá? Só para mostrar o que vai ser importante mesmo. Mas claro que depois tu pode atualizar perfeito a tabela, porque quanto mais informações, melhor, tá? Mas eu deixei bem simples, só para tu ver o que é importante. Então aqui em azul eu sinalizei o maior índice, em vermelho o pior índice de cada coluna, tá? Então, basicamente isso aqui que a gente vai analisar. Então vamos lá, vamos às estratégias, o que a gente vai fazer, ou quais informações vamos pegar dessa tabela. Eu só fiz uma apresentação aqui no PowerPoint, só para ficar um pouco mais claro, tá? A estratégia 12 é investir em mais escanteios, tá? E eu só fiz ali um parênteses que é investir apenas em um evento. O que significa isso? É não fazer combos,
tá? Quando tu faz essa estratégia 12, tu não faz combos. Tá, e o que é a estratégia 12? Investir mais escanteios, mas o que tu vai analisar na tabela? Bom, então, para isso, eu fiz uma apresentação aqui no Word, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de tu entender. E essa aqui, a estratégia 1, na verdade é a 12, né? Vamos até corrigir. Muitos cantos. Quais jogos vão ter muitos cantos? Bom, quando o time tem muitos cantos totais e joga com um time que tem muitos cantos totais. Tá, meio óbvia essa, né? Mas então, vamos pegar aqui um exemplo prático. Primeiro vamos para a tabela aqui. Olha só, a tabela. Quais são os times com mais escanteios? Olha, Chapecoense, Inter e vamos pegar até o Joinville aqui. Vamos até botar uma corzinha verde, que é o segundo time com mais, tá? Então vamos se basear nesse, Chapecoense, Inter e Joinville. E agora então, se tiver um jogo entre Chapecoense e Inter, eu vou investir em mais escanteios. Se tiver um jogo Chapecoense e Joinville, vou investir em mais escanteios. Se tiver um jogo Joinville e Inter, Joinville e Inter, eu vou investir em mais escanteios também. Mas o que significa investir em mais escanteios? Olha, investir que o jogo vai ter mais de 9 cantos, por exemplo, ou mais de 10 cantos, por exemplo, dependendo das odds que tu quer pegar. Entendeu? É muito simples. Tá? Mas então vamos ver na prática como é que foram esses jogos. Do Chapecoense contra o Inter, Chapecoense contra o Joinville e Joinville contra o Inter. Tu vai ver, olha que sensacional isso aqui. Olha só, até anotei aqui, a Chapecoense contra a Inter, dia 2 de agosto. Tá? O que tu faz? Olha aqui, tu vem aqui para o site da Flash Score, né? Lembra que esse eu falei é um dos sites que eu utilizo para ver os últimos escanteios, o histórico dos escanteios. Tá aqui no Brasileirão, Série A. Vai abrir essa página aqui, a gente vem em resultados. E agora a gente vem para o dia 2 de agosto, que vai ter aquele jogo ali, que teve, melhor dizendo, aquele jogo ali. Então, vamos ver, o jogo é Inter contra Chapecoense, tá? Lembra que eu falei que os dois são os dois times que mais fazem escanteios do Brasileirão? Vamos ver como é que foi o jogo deles. Só para tu ver, olha que sensacional isso aqui. Estatísticas, corners, 11 contra 7. Teve 18 escanteios, tá? Olha só que incrível. Se tu soubesse essa tabela antes, tu pode perceber que a média ali do Brasileirão é 10 escanteios e pouco, ou a Brecht 365 oferece 2 para 1 para mais de 10 escanteios, ou enfim, tu vai ver as odds que tu quer jogar, mas olha que incrível, teve 18 escanteios. Foi ridiculamente muito mais do que a média, ou seja, tu teria dobrado o teu dinheiro, mas olha, tu teria dobrado o teu dinheiro do jeito mais fácil que existe. Bom, mas será que foi sorte? Não, vamos ver o outro jogo então. Olha aqui, Chapecoense contra Joinville, dia 3 de junho. Agora a gente vem mostrar mais partidas. Vamos até o dia 3 de junho. Vamos aqui para baixo. Dia 3 de junho. Tá aqui, cadê o jogo? Chapecoense contra Joinville. Vamos abrir, isso aqui eu já ensinei como é que se faz, né? Vou procurar no site da Flash Score. Estatísticas. Vamos ver. Escanteios. 7 a 10. 17 escanteios nesse jogo. E lembra que, novamente, a média ali é entre 10, 11. Esse aqui foi 17, o outro foi 18. É incrível. Vamos lá, vamos para o outro jogo. Inter contra Joinville, dia 12 de julho. Ó, vamos ver aqui a estatística de Joinville contra o Inter. Esse jogo aqui, vamos ver como é que foram os escanteios. Estatística, 6 a 2. Olha, essa não teria dado essa taxa de acerto. Mas não dá para acertar sempre, como eu já falei, né? Olha, se tu tivesse feito só com esses três melhores times três times que mais têm média de escanteios, tivesse investido 3 jogos, teu índice de acerto seria 66%, tá? Então teria, digamos que tu investisse $1.000 em cada uma, tá? Teria apostado 1.000 numa, 1.000 na outra e 1.000 na outra. Teria ganho 2 e errado uma. Então tu teria acertado 2 e errado uma, teria um lucro de uma, né? Como foi 1.000, teria um lucro de $1.000, tá? 66% a taxa de acerto. Bom, então eu sempre digo que tu tem que sempre buscar a melhor qualidade do teu investimento. O que é a melhor qualidade? Bom, é pegar os top 3 que têm a maior média no campeonato, tá? E fazer esse investimento. Então, tu teria acertado 2 contra 1, 66% de acerto, excelente, tá? Mas vamos lá, vamos para as outras estratégias. Mas então antes eu vou preencher aqui o quadrado, tá? Olha que deu certo, tá? Chapecoense e Joinville, vamos lá, deu certo, tá? E aqui deu erro, tá? Então eu só quero deixar bem claro aqui, para no final a gente ver como é que a gente teria ido, tá?
O que eu estou mostrando aqui? Olha, eu estou mostrando o resultado de como seria se a gente tivesse feito o investimento antes, tá? Mas isso aí a gente vai ter que prever para os próximos jogos. Então, quando jogar o jogo de volta aqui do Inter com o Chapecoense, a gente já sabe o que fazer. Joinville com o Chapecoense a gente já sabe, Joinville com o Inter a gente já sabe, tá? Então isso aqui tudo são ferramentas para a gente fazer os próximos investimentos. E aqui eu estou provando, só que dá muito certo esse tipo de análise. E um detalhezinho só, que esse tipo de investimento é melhor de fazer sempre no segundo turno, né? Porque a gente tem já o histórico do primeiro turno, então a gente está apto para fazer uma leitura muito melhor no segundo turno. Tá? Então vamos para a estratégia de menos cantos. Então vamos lá, estratégia 13, né, até vou arrumar, jogos com menos cantos, que tem tendência a ter poucos escanteios. Tem times que têm poucos escanteios totais contra times com poucos escanteios totais. Tá? Aqui tu vai investir que o jogo vai ter 11 escanteios ou menos, tá? Vai ter 10 para menos, tu ganha. Tem que até abrir a tabela primeiro. Eu marquei em verdinho aqui os outros times que tem poucos escanteios, tá? O que menos tem é o Curitiba, daí o outro exemplo que eu peguei aqui é o Palmeiras, a Ponte Preta, o Fluminense. Então sempre jogar um time contra o outro, a tendência é ter poucos escanteios, 11 ou menos, tá? Esse é o tipo de investimento que eu faço. Então, vamos ver como é que seria os jogos de um time contra outro. Curitiba contra Ponte Preta, dia 8 de julho. Vamos ver como é que foi. Aqui, dia 8 de julho, Curitiba contra a Ponte Preta. Vamos abrir aqui o histórico. Eu teria investido que ia ter menos de 11 escanteios. Abrir estatísticas. Corners, 7 para o Curitiba, 2 para a Ponte Preta. Bom, teria acertado. Tá? Até foi um número alto aqui para o Curitiba, mas o que vale é menos de 11, então eu ganhei por 2 de sobra. Tá? O outro jogo, Curitiba contra o Fluminense, dia 4 de junho. Vamos ver como é que foi. Dia 4 de junho. Fluminense e Curitiba. Abrimos aqui. Tem que ter menos de 11 escanteios. Corners, 3 contra 4. Tá? 7 escanteios, teríamos acertado esse investimento também. Tá? Olha só o quão incrível é isso. Tá? Tu está percebendo o que eu estou te mostrando agora? Mas, olha só. Lembra que quando tu pega os dois times com maior média, deu 17 ou 18 escanteios. Agora os times com menor média é 7 escanteios, 9 escanteios. Olha, é menos da metade. É um negócio absurdamente desproporcional. E a Bet365 não consegue diferenciar uma odds de um escanteio para um jogo do que para outro time. Até é um negócio incrível. É uma mina de ouro porque ela não consegue perceber a diferença de um jogo tender a ter muitos escanteios e um jogo tender a ter poucos. É simples, só tu pegar esses dados aqui. É incrível. Então vamos lá, vamos mais adiante. Ponte Preta contra o Fluminense, aqui, dia 24 de junho. 24 de junho. Dia 24 de junho. Fluminense contra Ponte Preta. Vamos abrir aqui os escanteios. Como é que foi as estatísticas? Corners. 3 contra 6. Já deu 9. Já teríamos acertado o investimento. Vamos ver o outro. Curitiba contra Palmeiras, dia 12 de agosto. Curitiba contra Palmeiras, dia 12 de agosto. Cadê esse jogo? Curitiba contra Palmeiras, aqui, 12 de agosto. Vamos ver. Estatísticas. 3 para o Curitiba, 8 para o Palmeiras. Esse aqui teríamos errado. Então, qual foi o aproveitamento? 75% de acerto, tá? Vamos só preencher aqui. Aqui teríamos certo, erro, tá? Então, acertamos 3, erramos 1, 75%, tá? Desses times com poucos escanteios totais. Tu vai ver que todos os jogos, essa tendência de acontecer menos escanteios, tá? Tu vai ver que nem todos os jogos aconteceram até agora, principalmente agora nesse segundo turno, tá? Então vai ser bem legal estudar essa tabela para fazer os investimentos que vão ocorrer agora. Vamos lá, vamos para a próxima estratégia. Até vou escrever o número aqui, 14. Chegar em 5 escanteios primeiro, tá? Olha só a diferença que essa aqui é em campeonatos de pontos corridos. Lembra que já tem uma estratégia de chegar em 5 escanteios primeiro, mas era em campeonatos mata-mata, tá? É bem diferente, tá? Isso aqui é pontos corridos e a gente vai usar a tabela ali para fazer. Que é o quê? Times com muitos cantos a favor contra times com poucos cantos a favor. Tá? E por que chegar em 5 escanteios primeiro? O que tem a ver com essa tabela? O que tem a ver times com muitos cantos a favor ou poucos cantos a favor?
Olha, é o seguinte, os times com muitos cantos a favor vão fazer muitos escanteios, tá? A própria estatística já diz isso. E times com poucos cantos a favor vão fazer poucos. Então a tendência é que o time que for fazer muitos vai chegar na frente do que faz poucos, né? E o que faz poucos, por outro lado, tende a não chegar em 5 escanteios no jogo. Então a tendência é esse time fazer mais que o outro, tá? Como não tem esse tipo de mercado, olha, esse vai fazer mais que esse. Bom, não tem no Brasileirão. Tá? Então a gente tem que adaptar e fazer um investimento em chegar em 5 primeiro. E por que 5 e não 7? Olha, nesse caso, vamos fazer 5 primeiro, tá? Porque não diz nada aqui sobre esse time que ele leva muito escanteio. Tá? Talvez ele leve pouco, talvez não. Mas a gente diz que esse time aqui faz muito. Então, fazer muito significa que com 5 ele vai chegar com uma grande frequência. Como eu vou mostrar ali na tabela, tá? E esse aqui tende a fazer pouco, então tende a não chegar a 5. E esse tende a chegar a 5, entendeu? Então, esse é o tipo de cenário de jogo que a gente está procurando. Então, a gente vai na tabela ali. De novo, eu deixei marcado já que o time que mais faz e o que menos faz. E aqui é o segundo time e o terceiro time, o segundo time aqui que menos faz, o terceiro time que menos faz. E aqui é o segundo time que mais faz, tá? Então a gente vai, quando tiver um jogo, por exemplo, do Atlético contra o Figueirense, a gente pode investir no Atlético. Ou quando tiver jogo do Flamengo contra o Figueirense, investimos no 5 escanteios pro Flamengo. E assim vai, ó, Atlético contra o Curitiba, o Atlético contra o Fluminense, tá? O Flamengo contra o Fluminense. Então é esse tipo de cenário que a gente procura. Mais a favor contra o menos a favor, por esses motivos que eu já falei, tá? Então vamos ali ver como é que foi. Atlético contra Fluminense, dia 17 de maio. Ó, dia 17 de maio, Atlético contra Fluminense. Vamos abrir como é que foram as estatísticas. Vamos ver o número de escanteios. 7-0 para o Atlético Mineiro, tá? Então, teríamos já acertado isso aí. O Atlético em 5, depois inclusive em 7, tá? Mas o investimento era chegar em 5. O outro jogo é Flamengo contra Fluminense, dia 31 de maio. Tá aqui, Flamengo contra Fluminense. Vamos abrir aqui. E vamos ver as estatísticas. Corners 8-1 para o Flamengo. Ó, novamente teríamos acertado. Só um parênteses aqui então. Tudo isso aqui que eu estou falando, esse tipo de investimento, a gente vai fazer antes do jogo, tá? Pré-jogo. Então o cenário pode mudar para melhor ou para pior. Nesse caso, olha só, tu pode perceber que o Flamengo estava perdendo o jogo no final. Então, ele, conforme as estratégias que eu falei já nas outras aulas, a tendência era ele pressionar mais e fazer mais escanteios. Então isso foi um lado bom pro jogo, tá? Às vezes vai ter um lado ruim. Então, se tu quiser, tu pode fazer um investimento antes. Aí o Flamengo, digamos que abre 2-3-0 e tu pode encerrar a aposta, tá? Não tem problema. Se tu estiver acompanhando, tudo bem, é uma estratégia. Assim como eu falei nas aulas anteriores, é uma estratégia, beleza. Mas o que eu quero dizer aqui é que antes do jogo, a tendência é o Flamengo fazer isso, tá? Independente se vai ter muitos gols, poucos gols, olha, não importa. O que importa é que a tendência é acontecer exatamente isso. Então, tu não precisa acompanhar o jogo de fato para fazer esse investimento. Isso que é o grande legal dessas estratégias mais avançadas, tá? Então, eu só quis fazer esse pequeno parênteses. Então, vamos lá, vamos para os próximos. Olha lá, Flamengo contra Figueirense, dia 5 de julho. Flamengo contra Figueirense, vamos ver 5 de julho aqui. Ó, vamos ver a tendência é o Flamengo chegar em 5 escanteios primeiro e 8 escanteios contra 5 do Figueirense. Beleza, Flamengo aqui não tem como precisar se ele foi o quinto, mas provavelmente foi, né? Não vai ter ficado 5-4 para o Figueirense, ele fez 4 consecutivos, tá? Então a tendência é o Flamengo ter feito, provavelmente ele fez, aqui não tenho como comprovar, não tem bola de cristal, tá? Mas só para tu ver que é bem interessante essa estratégia. Bom, e o último jogo que eu separei, Atlético Mineiro contra Figueirense, dia 25 de julho. Olha aqui, Atlético Mineiro contra Figueirense. Tá, vamos ver. Olha como é que foram os escanteios. 8 escanteios contra 9 do Figueirense. Olha só, o Figueirense fez bastante escanteios nesse jogo. Tu viu que a média dele é fazer pouquíssimos escanteios, é o time que menos fez escanteios, tá? Então, olha só que interessante, ele fez 9 nesse jogo. Então só nesse jogo ele fez muito mais
do que a média dele ao longo do campeonato. Tá? Então, descontando esse jogo, a média do Figueirense por jogo diminui muito. Tá? Então, é um time que menos fez escanteios de fato. Porque imagina se desconsiderasse esse jogo. Daí, ele teria média menor ainda. Tá? E o Atlético fez 8. Bom, mas quem chegou em 5 primeiro? Ah, esse aqui, tu pode não saber só vendo isso aqui, tá? Mas deu Atlético. Lembra que foi, até pra quem já tava aqui cadastrado na Ignore Bets, eu mandei um e-mail pra todo mundo, que foi uma oportunidade rara de acontecer no Brasileirão. Foi a primeira que deu no Brasileirão esse ano, que sempre que eu falo, aquela estratégia de chegar em 7 escanteios primeiro, quando o time paga 1,3 ou menos. Lembra que eu falo pra fazer isso no campeonato da Europa lá? Bom, então essa foi a oportunidade rara aqui no Brasileirão. O Atlético pagava 1,25 para ganhar do Figueirense. Então, é outra estratégia que a gente teria que ter feito, tá? Que isso eu já falei já nas outras aulas, né? Que Atlético chegar em 7 escanteios primeiro, porque ele pagava 1,25 nesse jogo, para ganhar o jogo. Então, ele tendia a fazer 7 escanteios antes. E ele fez, de fato, no primeiro tempo. Foi 7-1 escanteios pro Atlético no primeiro tempo. E até aqui foi até bem estranho, até nunca tinha visto esse reparado. O Figueirense depois fez 9 no segundo, 8 no segundo tempo, o Atlético só 1, tá? Mas o que importa é que o investimento estaria certo, tá? A estratégia tanto dos 7 escanteios como dos 5 escanteios teria acertado, tá? Então vamos ali. Então vamos escrever certo, 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 certo. Acertamos os 4 desse cenário aqui. Vamos para outra estratégia. Ah, olha aqui, ó, 5 escanteios fora de casa. Tá? Muita gente pergunta se pode aplicar essa estratégia fora de casa. Olha, claro que pode, mas só tem que levar em consideração uma coisa, que as odds vão ser muito melhores, muito maiores, tá? Mas tua taxa de acerto vai ser um pouco menor, tá? Então, tem que cuidar só com isso. Mas então, por isso que eu vou dar aqui um exemplo, Fluminense contra Flamengo, dia 6 de setembro. Então, olha aqui, dia 6 de setembro, Fluminense contra Flamengo, fora de casa do Flamengo, tá? Olha só, tem um detalhe, ó, uma expulsão pro Flamengo. Então, poderia até complicar para fazer essa estratégia, mas olha só, 5 escanteios pro Flu e 9 pro Flamengo, tá? Então, a estratégia se encaixou, tá? O Fluminense tende a fazer pouco e o Flamengo muito. Então, o Flamengo chegou em 5 escanteios primeiro. E, além disso, ele tinha um a menos, tá? Poderia ser até melhor. E, além disso tudo, pagava muito mais esse investimento, porque quando é fora de casa, já tu deve estar acostumado já com a Bet365, paga muito melhor um investimento quando o time joga fora de casa do que em casa, tá? Então é bem legal a estratégia, só tem que tomar cuidado porque tu vai errar mais, mas não significa que o investimento foi mal feito, a análise foi mal feita, tá? E o outro exemplo é Fluminense e Atlético, dia 30 de agosto, que está aqui, Fluminense e Atlético, também vamos ver. Estatísticas, corners 0 e 6 do Atlético. Olha, o Fluminense sempre faz 0 escanteios. Um negócio bem legal de se notar, que o Fluminense 0 escanteios é um número bem expressivo, né? 0 escanteios. O Atlético aqui mesmo fora de casa chegou em 5 primeiro, tá? Então, o que eu faria aqui? Certo, tá? E certo. E o que eu posso te falar sobre essa estratégia só em si, tá? Essa aqui, talvez as odds não sejam muito altas, não sejam de 2 para 1 ou 1,70, quando for esse tipo de cenário de 5 escanteios. Então, talvez esse tipo de investimento tu possa fazer uma aposta combinada, tá? Já essas outras aqui, essa menos escanteios ou muitos escanteios, não. Essa é só um investimento, tá? Só um investimento, digo, é só um investimento, mas um evento. Tá? É um jogo, pum, investiu e deu. Essa aqui, como a cotação pode ser um pouco menor, essa aqui tu pode combinar 2 eventos, tá? Mas de resto, só um evento. Na realidade, essa aqui de 5 escanteios é a única que eu aconselho fazer uma aposta combinada. Todas as outras é só um investimento. Por exemplo, essa aqui é a estratégia de chegar em 7 escanteios primeiro, também. E qual que é a diferença dessa para de 5 escanteios? Olha, essa é bem interessante. É times com muitos escanteios a favor, tá? Contra times com muitos escanteios contra. Tu viu a diferença? Antes era muitos a favor contra poucos a favor. Agora é muitos a favor contra muitos contra. Tá? Porque esse time leva muito e esse time faz muito. Então, a tendência é chegar em 7 escanteios. E o lado bom disso é que, além de toda a leitura e análise ser muito boa,
esse investimento paga muito mais. 7 escanteios paga muito mais do que chegar em 5 escanteios. E por isso até que eu digo de fazer um investimento com um jogo só. Então, pegando a tabela aqui, a gente vai investir nos times a favor, com muitos escanteios a favor, né? Com muitos escanteios contra, que é o caso aqui do Sport, tá? Então, Atlético contra Sport. Vamos pegar aqui também como exemplo a Chapecoense, né? Que é o segundo time com mais escanteios contra, tá? O Flamengo também é o segundo time com mais escanteios a favor. Então, vamos pegar esse tipo de jogo aqui, ó. Muitos a favor contra muitos contra. Então, vamos ver ali. Então, voltamos aqui. Atlético contra Sport, dia 8 de julho. Vamos ver como é que foi. Atlético contra o Sport, dia 8 de julho. Atlético tem que chegar em 7 escanteios, segundo essa estratégia. Vamos ver como é que foi. Atlético 9 e Sport 5. Então vamos lá, acertamos. Outro jogo, Flamengo contra Chapecoense, dia 6 de junho. Ó, Flamengo contra Chapecoense, dia 6 de junho. Abrimos, vamos ver. O Flamengo tem que chegar em 7. Corners, ó, Flamengo 5, Chapecoense 1. Erramos essa, tá? Deu só 5 para o Flamengo. Vamos ver o outro jogo, Flamengo contra o Sport, dia 17 de maio. 17 de maio, vamos procurar aqui. Flamengo contra o Sport. O Flamengo teria que chegar em 7 escanteios para essa estratégia dar certo. Estatísticas. Ó, corners 13 para o Flamengo e 3 para o Sport. Então vamos ali. Então voltamos aqui. Vamos colocar aqui certo, erro e certo. Ó, lembrando que essa aqui é um investimento só também, tá? Como eu já disse. Então, 66% de acerto, tá? Isso aqui, 7 escanteios primeiro, sempre paga bastante, paga no mínimo 2 para 1, tá? E muitas vezes até mais do que isso, 2,50 às vezes. Então, é ótima estratégia, tá? Vamos ver agora esses jogos fora de casa. Sport contra o Flamengo, que foi dia 30 de agosto. Aqui, Sport contra o Flamengo. Dia 30 de agosto, vamos ver. Aplicando investimento de 7 escanteios fora de casa, sério, é um lucro absurdo, é muito alto, é quase 3,50 para 1. Tá? Então, esse é uma das estratégias que eu falo que pode ser ali em torno de 4 para 1. Tá? E aí tu pode fazer, como eu já disse ali na aula de gerenciar o capital, fazer um investimento de apenas 5% da tua banca. Tá? Então, foram 4 escanteios contra 7 do Flamengo. Tá? Fora de casa, 7 escanteios paga muito bem. Tá? Então, acertamos. Outro jogo, Chapecoense contra Flamengo. Tá? Aqui é aquele jogo que deu errado no Maracanã. Vamos ver aqui, dia 13 de setembro. Vamos ali para o dia 13 de setembro. Chapecoense contra Flamengo. Tá? Vamos abrir aqui. Esperar um pouquinho. Estatísticas. Corners 3 contra 7 do Flamengo. Olha lá, mais um belo investimento que tu acertou, fora de casa, 7 escanteios, muito bom. Tá? Isso é para provar que mesmo fora de casa dá para aplicar essa estratégia. Tá? O índice pode ser um pouco menor, mas sério, paga 4 para 1, então é muito boa de fazer. Tá? Vamos ver o outro jogo. Chapecoense contra Atlético Mineiro, dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto, vamos aqui para baixo, Chapecoense contra Atlético, Atlético com 1 a menos, só talvez não dê certo esse investimento, 1 a menos pode ser perigoso, né? Pode ter atrapalhado a leitura, já que o investimento foi pré-jogo, e 3 escanteios para o Chapecoense e 7 para o Atlético. Mesmo com 1 a menos, o Atlético chegou nesses 7 escanteios, tá? Então olha só, olha que incrível isso. São 3 investimentos certos, tá? E os 3 pagam mais em torno de 4 para 1 até, tá? Então olha só que coisa incrível isso aqui que eu tô te mostrando. Só tu olhar o time com tendência a ter muito escanteio, um com pouca, ou tu fazer exatamente esse passo a passo aqui que eu fiz, tá? É super simples. E olha só a margem de acerto, é muito alta. Isso que eu digo quando eu falo para investir em qualidade e não quantidade. Isso que eu digo quando eu falo para buscar o investimento certo, ou se a oportunidade de investimento não surgir, tu não faz o investimento, tá? Não precisa tu ficar forçando um investimento. Vai na boa, pega só os top 2, top 3 contra os top 2, top 3 e deu. Só faz esse tipo de investimento. Não tem por que tu forçar investimentos. Por exemplo, um time que tem muitos escanteios, mas não é o top, por exemplo, que é o 140, o Cruzeiro, tá? Não precisa tu forçar o investimento contra o Cruzeiro, tá? Calma, não deu para investir, beleza.
espera o jogo aqui do Chapecoense, ou o jogo do Sport, algum jogo que tu tenha maior tendência a ter escanteios contra, tá? Não precisa forçar, isso que eu quero dizer com qualidade e não quantidade, tá? Então faz 2, 3 por rodada, quando tiver um jogo bom, ou 1 por rodada que seja, um investimento bom é muito melhor do que 5, 10 investimentos mais ou menos, tá? Então voltando aqui, olha só, estratégias de ninguém chegar em 7 escanteios ou menos cantos, tá? É outro tipo de análise que tu pode investir em menos cantos. Lembra que tinha a primeira estratégia lá, tá? Mas aqui é um outro tipo de análise que tu pode fazer. E como é que é? Ó, times com poucos cantos a favor contra times com poucos cantos a favor, tá? Esses dois times tendem a fazer poucos escanteios, então tendem a não chegar em 7 escanteios, tá? Ou então, tu pode ver times com poucos cantos a favor contra times com poucos cantos totais. Olha, isso aqui é bem interessante, que eu vou dar um exemplo aqui que tu vai entender perfeitamente o que eu estou falando, tá? Mas, olha só, tu pode tanto investir quando ou ninguém chegar em 7, ou então em menos de 7, ou em menos cantos, melhor dizendo, tá? Tu pode escolher o mercado que tu quer. Então, vamos dar um exemplo aqui de Fluminense contra Figueirense, dia 6 de agosto. Ah, e por que de Fluminense e Figueirense? Olha só. Por quê? Porque são os dois times com menos escanteios a favor, tá? 109 e 111. Então, vamos procurar esse jogo, vamos ver como é que foi. Dia 6, ó, só um errinho ali, é dia 16 de agosto, tá? Ali tá escrito dia 6. Fluminense e Figueirense, tá? Olha só como é que foi o resultado dos dois times com menos cantos a favor. 3 e 2. Olha só, sério, cada dia que passa que eu vejo essas estatísticas é um negócio mais incrível, um negócio que é uma mina de ouro mesmo. Tá ali escrito que os dois têm a pior média de escanteios a favor. O que acontece no jogo entre os dois? Eles não chegam, mal chegaram em 3 escanteios. Olha, negócio incrível. Imagina, tanto tu faz um investimento que não chegam em 7 ou em menos escanteios na partida, tu iria acertar, tá? Outro jogo, ó, Figueirense contra o Curitiba. Curitiba também tem, até vou escrever aqui 16. Figueirense contra Curitiba, dia 19 de julho. Vamos ver como é que foi. Vamos aqui para baixo, 19 de julho. Figueirense contra Curitiba. Estatística. O que tu vai fazer? Ó, nossa, esse aqui é pior ainda. 2 e 2. Esse aqui, de fato, eles não chegaram em 3 escanteios primeiro. Tá vendo o quão mina de ouro é isso aqui? É só tu analisar a tabela e tu vai conseguir fazer uma análise perfeita de o que vai acontecer em cada evento. Então, por isso que eu digo, deixa a tua tabela atualizada, por isso que eu sempre dei tema de casa para tu fazer, porque é importante, daqui para frente, tu sempre olhar a tabela quando tu quiser fazer um investimento pré-jogo. Tá? Então aqui sempre buscar estratégia principalmente no time da casa, quando é mais fraco, tá? Mas aqui é só uma dica. Estratégias de cantos para um time. Ah, isso aqui eu até botei uma observação aqui embaixo, mas olha só, é times com poucos escanteios a favor, com times com poucos escanteios contra. O que significa isso? Olha, o time A ele faz poucos escanteios, tá? E o time B tende a levar poucos escanteios. O que significa isso? Que o time A não vai fazer escanteios, com certeza ele vai ter menos escanteios que o time B, tá? Mas aí, o que eu quero dizer com essa observação, tá? Que na UEFA tem a opção, esse mercado de qual time vai fazer mais escanteios, mas no Brasileirão não. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que adaptar. Daí tu tem que adaptar um mercado que tenha no Brasileirão. Por exemplo, chegar em 3 escanteios primeiro, ou 5 primeiro, ou esse time não chegar em tantos escanteios. Enfim, aí tu vai ter que adaptar. Mas isso aqui é uma análise muito boa de tu fazer. Qual time tende a fazer poucos escanteios. Aí tu adapta e tu fala, olha, se esse vai fazer pouco, bom, então esse vai chegar em 3 primeiro. Ou esse vai chegar em 5 primeiro. Bom, aí tu adapta ao mercado que tu quiser, tá? Mas tu consegue, com times com poucos a favor, contra poucos contra, consegue ver que esse aqui vai ter menos do que esse aqui, tá? Isso que é o legal da UEFA, que vai ser na próxima aula. Eu vou dar umas dicas sobre como os investimentos diferentes que tem na UEFA e o que tu pode analisar. Então esse aqui tu já anota aí, porque esse aqui na UEFA é bem interessante analisar. Como eu disse, é bem importante que tu tenha feito tua tabela para a UEFA. Então é isso aí. O que tu achou dessa aula? É sério, eu quando descobri essa tabela, quando eu comecei a brincar com essa tabela, a analisar o que acontece com um time jogando com o outro, o que o melhor jogando com o pior, o que mais faz com o que menos faz, eu comecei a enlouquecer. Eu comecei a ver que a Bet365 não percebe essa tendência. Ela não. Tu vê que todos os jogos do Brasileirão é tudo a mesma média ali, né? E olha só a diferença que um jogo, quando eu peguei dos dois melhores com os dois piores,
tá? Um tinha 18 escanteios, o outro tinha 4, 5. Como é que às vezes é 4 vezes mais um jogo do que o outro? Como é que ela não percebe isso? Olha que mina de ouro, essa tabela aí é muito valiosa. E tudo que eu falei sobre a tabela para tu fazer, que eu falei que ia ser importante, é justamente por isso aí. São essas estratégias que tu consegue fazer antes do jogo. Sério, que a taxa de acerto é um absurdo, é muito alta mesmo. Olha aqui, até vou abrir aqui de novo. Olha só. Olha quantos foram certos. Certo, certo, errado, certo, 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 errado. Ó, 5-2 para os certos, tá? Mais 4 certos, 9-2 para os investimentos certos, 10-2, 11-2, 12-2, 13-2, 13-3, 16-3. Que mais que tem? E esses aqui também acertaram 16-3, 17-3, 18-3. Tá? Em 21 investimentos, 18 investimentos certos e 3 errados. Olha só. Lembra quando eu te falei lá no início que tu ia acertar 60% das vezes num mês ruim? Tá? Isso num mês ruim. Mas olha só quanto busca a qualidade no teu investimento. 18 acertos e 3 erros. Tá? É um negócio simplesmente fantástico se tu buscar pela qualidade. Por isso que eu digo, investe pouco, mas quando tu investir, investe com esse maior leque de informações e essa análise tem que ser muito bem feita, porque aí o teu índice de acerto é muito alto e o dinheiro que tu vai ganhar no final do mês é muito maior.